A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha conosco aqui, meu caro ouvinte, nas ondas da fraternidade legítima da Rádio Rio de Janeiro. Estamos juntos buscando as reflexões, os conceitos básicos que nos proporciona a segurança pessoal, a ferramenta bendita da distinção de valores para exercermos com propriedade, com qualidade, a conexão do bem através dessa faculdade bendita que é a mediunidade. Estamos juntos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1 da Federação Espírita Brasileira, que aborda diversas obras subsidiárias da psicografia de Francisco Cândido Xavier, bem como o Pentateuco Espírita Kardeciano. Hoje vamos iniciar, dentro do programa 1, módulo 1, o tema número 4, Espírito, Matéria e Fluidos. Em O Livro dos Espíritos, questão 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo quem são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Na questão 27 da mesma obra, ou seja, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. Então preste bem atenção, meu caro ouvinte, são coisas distintas. Assim, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Importa considerar que a individualidade denominada espírito representa a humanização do princípio inteligente, que na codificação espírita recebe o nome de espírito. Já a matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, tem origem no elemento primordial denominado fluido universal, também conhecido como fluido primitivo ou elementar, e ainda matéria cósmica primitiva, termo esse adotado em a obra A Gênese. Em síntese, espírito é o mesmo que princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, o espírito. Portanto, meu caro ouvinte, espíritos são pessoas, são seres humanos, porque a inteligência é o seu atributo essencial, enquanto o princípio material, presente no fluido universal, é o elemento formador de todos os tipos de matéria encontrados no universo. Vamos abordar inicialmente o elemento espírito, no item 1. O espírito é a individualidade, que na forma de princípio inteligente passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da matéria e da natureza.
em ambos os planos de vida, até atingir a condição humana, dotada de razão e livre-arbítrio. Então preste bem atenção, meu caro ouvinte, o princípio inteligente que passa por todo esse processo evolutivo nos diferentes estados dos reinos inferiores da natureza ainda não é a individualidade de espírito. Então podemos considerar que o princípio inteligente é como se fosse a matéria-prima da formação do espírito, que até atingir a sua individualidade, tendo pensamento contínuo, consciência de Deus, propriedade do livre-arbítrio, são milhares de anos até que se configure. E todo esse processo não somente ocorre nos planos de vida material, mas também no laboratório do mundo invisível. Assim, conforme consta em O Livro dos Espíritos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então o espírito se une à matéria. O corpo é matéria, o corpo físico mais denso. O espírito é a individualidade que existe antes da formação do corpo e permanecerá ainda vivo na imortalidade, no mundo espiritual, o mundo causal, o mundo das consequências, de onde todos viemos, para onde todos retornaremos, e que com ele estabelecemos contato através da mediunidade. Os espíritos são seres humanos criados por Deus para habitarem o plano espiritual, denominado mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Inclusive, meu caro ouvinte, esse termo incorpóreo é uma palavra sugerida pelos próprios guias da humanidade, os instrutores espirituais Allan Kardec, substituindo a ideia de imaterial, porque não é que não seja palpável, tocado, mas dentro desse plano psicofísico. Daí os espíritos sugerem a palavra incorpóreos. Contudo, a encarnação e as reencarnações sucessivas lhes são impostas como medida de progresso. Allan Kardec registra então: Deus lhes impõe a encarnação para chegar à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então é assim, meu caro ouvinte, a lei é do progresso. E para progredir é preciso que o elemento espiritual, o espírito, una-se ao elemento material, o corpo físico, promovendo assim a condição da reencarnação. Os espíritos, independentemente do plano onde vivem, possuem um veículo de manifestação denominado perispírito. Dissertando sobre esse elemento, observa Kardec: o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo, retirado do meio ambiente onde vive o espírito. O corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Então essa palavra perispírito, ela foi sugerida pelo próprio codificador Allan Kardec. Peri em torno de, espírito, a individualidade. Então é uma substância semimaterial que permanece diretamente conectada à individualidade de espírito e que através desse recurso estabelece-se célula a célula na conexão do corpo físico, e aí somos encarnados por conta dessa condição. E ao desencarnar, o perispírito permanece pertencendo ao espírito, jamais se perde.
E esse mesmo perispírito, meu caro ouvinte, é na verdade o instrumento que estabelece a possibilidade de conexão com tudo que está relacionado à mediunidade. Segundo a codificação, o espírito é um ser imortal, isto é, sua existência não tem fim. Comentando a resposta à questão 92A do Livro dos Espíritos, o codificador esclarece: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Então veja bem, o espírito é indivisível, ele não pode ocupar dois corpos. Tem-se na questão 82, na obra citada, que o espírito é de natureza incorpórea. E na resposta à pergunta 91 do livro em estudo, afirmam os orientadores espirituais que a matéria não lhes oferece obstáculos. Daí o espírito propriamente dito penetrar tudo: ar, água, terra e fogo. Então, meu caro ouvinte, o desencarnado não encontra obstáculo nas paredes dos lares, propriamente dito, na matéria em que nós estabelecemos conexão. Então, para eles, isso não é impedimento. Daí a necessidade do culto do Evangelho no lar, daí a busca e necessidade de estabelecermos um local físico para desenvolvermos as atividades espirituais, porque será necessário uma proteção. Os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo, são um número ilimitados, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. E assim o codificador realizou essa classificação, meu caro ouvinte. Em O Livro dos Espíritos você vai encontrar, a partir da questão 97, essa abordagem das ordens em função das características dos pendores, dos graus e níveis conquistados pelos inúmeros espíritos que povoam o mundo espiritual. Vamos continuar abordando espírito, matéria e fluidos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você acompanha conosco aqui, meu caro ouvinte, nas ondas legítimas da fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, onde estamos abordando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira, abordando conceitos básicos, encontrando condições de entendimento e esclarecimento nas bases doutrinárias da codificação kardeciana e das obras subsidiárias da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a possibilidade em que Allan Kardec, depois de ter observado inúmeras comunicações, de ter entrevistado inúmeros espíritos, fez uma abordagem, uma classificação, estabeleceu primeiramente a divisão em 3 ordens, considerando os aspectos morais, evolutivos, de inteligência, de sabedoria, de pendores conectados às necessidades materiais,
aqueles que se desapegaram. É um mundo completo a ser estudado, conhecido, porque todos esses espíritos nos estabelecerão condições de conectividade através da mediunidade. Então é por isso que nós temos que conhecer, saber do que se trata, quem são eles, quais os seus níveis, porque é preciso saber se o espírito vem de Deus, meu caro ouvinte. Os espíritos que se situam na primeira ordem são os que atingiram a perfeição. Na segunda, são os que têm como preocupação o desejo do bem. E os espíritos da terceira ordem são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo do mal e das paixões más. No item 2, que vamos abordar agora, a matéria, trata-se da condição de que para que o espírito possa atuar ou agir, necessita da matéria, entendida como o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Com base nesse esclarecimento, Allan Kardec conclui: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico, ou matéria cósmica primitiva. Dissertando sobre a criação universal, Allan Kardec, no livro A Gênese, informa: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então aqui nós podemos entender como a matéria-prima do universo que gerou esse elemento. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, denomina o fluido cósmico universal de plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. E completa: nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. A concepção usual que se tem de matéria está fortemente relacionada com aquilo que os sentidos corporais captam. No entanto, os espíritos desencarnados, embora não possuindo corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela, porque o mundo espiritual, ainda que invisível, possui matéria, que para nós encarnados seria classificado como energia, um tipo de matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. Então também é matéria, meu caro ouvinte, mas não como conhecemos. André Luiz, na obra referida anteriormente, o Evolução em Dois Mundos, pondera que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Em A Gênese, Allan Kardec, analisando a constituição intrínseca da matéria, afirma: entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sob o aspecto de suas ações recíprocas, não são de fato senão modos diversos sob os quais a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. E o terceiro ponto são os fluidos. O que são os fluidos? Fluido é a designação genérica dos líquidos e gases, porque em oposição aos elementos sólidos, propriamente ditos, possui a capacidade de escoar
com grande facilidade. Classificados como matéria, os fluidos originam-se, obviamente, do fluido universal. Allan Kardec anota: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os elementos fluídicos no plano físico ou do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes que, como energia, se expressam de diferentes formas: sonora, luminosa, calorífera, eletromagnética, mental, entre outras. Importa assinalar que o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob dois estados distintos. Primeiro, o de eterização ou de imponderabilidade, qualidade que não se pode medir ou pesar, considerado o estado normal primitivo. Comum no plano espiritual, não é uniforme, sofrendo infinitas variações, muito além das que ocorrem no plano material. E segundo, o de materialização ou de ponderabilidade, que é quando esse fluido ele é corporificado, condensado na matéria, e pode ser pesado, que é de certo modo consecutivo ao primeiro. Estes predominam no plano físico. Tais estados não são absolutos e têm um ponto intermediário, que é, segundo os espíritos superiores, o da transformação do fluido em matéria tangível. A ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos, tais como o de materialização, meu caro ouvinte. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Dom de curar. Do Novo Testamento, meu caro ouvinte, Jesus ensinou: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, ou seja, espíritos maus. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, meu caro ouvinte, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, assim como para todos nós a mediunidade é concedida, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Eis, portanto, meu caro ouvinte, a conduta adequada de libertação de todo o mal, de toda vaidade, de todo egoísmo, de toda presunção de promoção pessoal do personalismo. Dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Não há cobrança pela mediunidade, não há profissão relacionada à mediunidade, não há comércio,
Portanto, nós temos que vivenciá-la, podemos divulgá-la, podemos estabelecer as suas propriedades através do exercício do bem, sem jamais desejar reconhecimento e nenhuma cobrança por essa atitude financeira, meu caro ouvinte. É a libertação do bem com Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.